bem-vindos a mais um episódio do Moz Pod, os muito maus. Eu sou Ismail Essac, conhecido também como Chairman, e temos hoje aqui um convidado que dispensa qualquer tipo de apresentação. O professor Carlos Serra, muito bem-vindo. Muito obrigado. Carlos Serra é uma referência para mim, é um exemplo, é aquilo que eu considero um verdadeiro influenciador. Ele é advogado, jurista, ambientalista, ativista. É um homem que está sempre ocupado com alguma coisa. Carlos, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Em tão pouco tempo estar disponível para participar aqui deste podcast e partilhar connosco aquilo que são as tuas experiências, aquilo que é a tua visão, aquilo que são as tuas percepções em relação a diversos assuntos que poderemos estar aqui a discutir. Mais uma vez, bem-vindo. Prazer em ter-te aqui. Prazer, é todo meu. Prazer é todo meu. Tá bem. Assim fico feliz porque já conheço a família toda, já conheço os teus irmãos, o Ivan, a Mabel e agora o Carlos, mas o conhecer deles foi completamente inverso. Conheci o mais novo, depois a Mabel e agora o mais velho. Sim. Mas pronto, aqui estamos. Carlos, eu queria discutir contigo, conversar contigo um pouco sobre as tuas visões, a tua visão em relação ao aquilo que estamos a viver aqui hoje, mais concretamente em Maputo, por causa do desordenamento, principalmente urbano, quando temos estes problemas das chuvas, os alagamentos. Eu vejo que tu estás muito empenhado nisso. Todos os dias estás-nos a dar lições, o que é que não devemos fazer, o que é que poderíamos estar a fazer para melhorar as coisas. E conversamos um pouco disso, para tu também aqui poderes nos ensinar de uma forma informal, de uma forma pacífica, para as pessoas perceberem os erros que estamos a cometer e as soluções que podemos ter. Um desafio. Eu, em primeiro lugar, eu admiro-te bastante, Carlos. Desde que comecei a te acompanhar, vejo que todos os dias tu estás ocupado com coisas que se calhar até penso que ninguém está a pagar por isso. Sim. E fazes mesmo de tua vontade. Eu já nem sei, já nem consigo enumerar as coisas que eu já te via fazer. Sei que a tua agenda também não deve ser uma coisa... Deve estar ocupado todos os dias, toda hora, com alguma coisa. Fala-me lá um pouco sobre ti, Carlos. Como é que este teu ânimo, esta tua paixão pelo ambiente, tudo isto, como é que surgiu? Onde é que estamos? Talvez começar mesmo pela paixão. Claro, onde é que esteja à começou? vontade. Bem, eu nasci antes da independência, 2 anos antes. E quando nós crescemos assim no pós-independência, não tínhamos todo um conjunto de divertimentos que hoje existem. Numa geração digital, online, portanto é natural que o lá fora tivesse muita importância para nós, não é? Então brincar lá fora era algo realmente fundamental, estávamos sempre à espera dessa oportunidade para ir. Eu não era muito bom a jogar futebol, portanto logo à partida houve uma escolha feita. Acho que era péssimo quando nos indicam para ser guarda-redes naquela faixa etária, é porque nós somos mesmo maus. Muito maus. Sim, então, pronto, orientei-me para outro tipo de diversão lá fora. E o que nós tínhamos, dada a localização geográfica da casa dos meus pais e também dos meus avós na cidade da Beira, o que nós tínhamos era a área costeira. Portanto, a frente Tu és costeira, natural da Beira? Sim. Todos os irmãos? Toda a família? Frente costeira, os 2 mais velhos, eu e a minha irmã, sendo que o meu irmão já nasceu em Maputo. Okay. Nós mudámos para aqui em 76. Mas íamos de férias, ou seja, na Beira tínhamos a praia relativamente próxima, aqui tínhamos não uma praia, mas pronto, andávamos um pouco e chegávamos à praia. Mas tínhamos as barreiras. Então aquelas barreiras, aliás, parte delas nós tivemos um desabamento numa obra que está ali a surgir na Frederick Engels, né? Conheço muito bem aquela zona. Então eram para nós um sítio para brincar, para explorar, até falávamos de excursões, lembro-me disso, vamos fazer uma excursão, planificávamos a excursão, levávamos cordas para escalar, não é? Certas zonas.
pá, ficámos todos cortados, todos cheios de feridas, todos sujos, mas felizes da vida. Felizes da vida. Então, este é o imaginário que eu tenho. São recordações, as memórias que eu tenho da minha infância e adolescência. Mesmo na adolescência, nós continuamos a fazer isto. Estávamos em guerra, então não havia muito para onde ir. O máximo que podíamos chegar era a Inhaca, Acatembe, com alguns cuidados, e até à Costa do Sol, passar, ou até ao Rio Matola. Portanto, passar para o lado de lá era um assunto muito sério. Então, nós dávamos valor às pequenas, grandes coisas da vida. Então, os espaços que nós tínhamos, naturais, verdes ainda, eram para nós o máximo. Eu creio que isto foi muito importante. O outro lado é o lado da educação, quer a minha mãe, quer o meu pai, professores. E o meu pai tinha uma memória muito forte do mato, não é? Do interior, do meio rural de Moçambique, e falava com muita paixão sobre isso. A minha mãe tinha algumas experiências também da Gorongosa e passou para nós, mas ambos transmitiram-nos uma sensibilidade muito grande com os animais. Recordo-me até de um detalhe que nem foi meu, foi da minha irmã. Um dia a minha irmã entrou em casa cheia de Marias Cafés. Uau! Okay. Porque ela adorava aqueles bichinhos. Então entrou, imagino, que ele foi para a minha mãe. Ela andou ali à procura, apanhou tudo, colocou num pote e levou para casa para brincar com as Marias Cafés. Aquilo foi uma coisa muito engraçada. Nós adorávamos animais e adoramos animais, então crescemos assim. Lembro-me de termos ido à Inhaca pela primeira vez na vida, em contexto de guerra, e termos passado uma semana acampados. Foi fascinante também, porque aí vi um pouco um lugar mais remoto, mais distante, porque nós não conhecíamos muito pouco de Moçambique, não é? Nesta fase, não podíamos circular. Estamos a falar de que ano? 80 e que? 80, os anos 80. Então, este facto de não ter tecnologia, e estarmos muito mais tempo uns com os outros, acho que foi determinante, não é? Para saborear autenticamente, para nos deliciarmos com a natureza, com o espaço público, lá fora. É importante referir, quando a televisão também começou de uma forma muito gradual e não tínhamos esta diversidade de canais, né? Nacionais e internacionais de TV. Eu ficava apaixonado com os documentários. Transtel. Exatamente. Então também é curioso esse lado. Bem, quando se tratou de escolher um curso, escolhi, a meu ver, não por primeira opção, acabei indo parar a área de letras, não era a minha escolha inicial, sempre tive muito mais sensibilidade com ciências, mas a matemática fez-me mal, portanto ganhei um trauma. Trauma, né? E então optei por ir para a área de letras. E não ciências, que ciências teriam-me permitido ir se calhar para o mundo da biologia, da arquitetura, portanto, ou seja, profissões mais próximas, em princípio, do ambiente. Matemática tramou-te? Tramou-me completamente. Nem vou citar o nome do professor, que é meu amigo no Facebook, mas ele foi responsável pela minha fuga, evasão. E lá fui eu parar a letras e fiquei deprimido. Acho que a minha depressão começou, porque eu tenho tendência para depressão, começou logo ali. A área de letras, o que é que eu vou ser? Então, quando chegou o momento de conseguir uma bolsa, realmente por causa dos resultados que eu tinha na Manianga, fui elegível para uma... Houve mesmo quem lutou para que eu tivesse essa bolsa, então a bolsa surgiu, Cooperação Portuguesa, lá fui eu como estudante moçambicano para fora, e quando olhei para as... 91, quando olhei para as escolhas que eu tinha, as opções que eu tinha eram muito poucas. E olhei assim, vi Sociologia, vi não sei o que mais, alguns cursos, Economia, não. Direito, deixa-me lá ver o que isto é. Também ouvi uns conselhos, deixa-me lá ver. Então, dei por mim na Universidade de Coimbra e, bem, fiquei chocado completamente. Tinhas 18 anos na altura? 18 anos, fomos fazer o 12º, fomos obrigados a fazer o 12º, não tínhamos 12º em Moçambique, mas foi bom porque fomos enviados para um lugar bem no norte de Portugal, e para uma cidade chamada Vila Real dos Trás-os-Montes, e éramos 5 moçambicanos. Para nós foi um batismo interessante, e principalmente porque era um lugar bem natural, à volta, montanha, neve, vi pela primeira vez, depois veio a primavera, ficámos encantados com o verde também, então sempre ali próximo do ambiente, atenção. Em Coimbra, pronto, é uma cidade muito cosmopolita, mas que tinha parques, jardins e o rio Mondego,
Aí estava próxima da Figueira da Foz, então, só para explicar, quando eu chegava às férias, punha-me no comboio, um comboio que parava em todas as estações para ir para a praia, Praia da Figueira, porque eu precisava de ver o horizonte, né? Aquela coisa atraía-me. Em Coimbra não entrei para nenhum movimento ambientalista, estava lá um grupo ecológico na Associação Académica de Coimbra, tornei-me ativista na altura, mas numa área que acho que ninguém se lembra que existe, filatelia em Portugal. Então fiz parte de uma secção de filatélica, de selos, fazia coleção de selos. Selos, aqueles selos postais. Sim, hoje faz coleção de lixo, mas na altura fazia coleção de selos. Já voltamos aí. Então, o que é que acontece ali? Acontece é que eu não gostei do curso em si, pelo menos Curso de Direito, já não estavas a gostar? Não, filo, terminei, ainda fiz o estágio de advocacia, mas com a sensação de que tinha cometido um erro grande na vida, ok? Não estava talhado para aquilo, não me via como advogado, não me via a trabalhar num banco, era uma das opções, muito menos no escritório de advogados, então eu disse, o que é que eu vou fazer à minha vida, hein? Com os meus 20 e tais? Terminou a bolsa e naquela fase de decidir se ficava mais um pouco ou não a formar-me, especializar-me, nas escolhas de pós-graduações surgiu uma opção, surgiu uma possibilidade, que é uma pós-graduação em Direito do Ordenamento do Território, do Urbanismo e do Ambiente. Então foi aí, eu disse, why not, né? Quero isto. Então tive que trabalhar no restaurante durante quase 2 anos para poder pagar a pós-graduação na Universidade de Coimbra e gostei bastante. Okay? Foi o meu contacto teórico, digamos, académico, com temas como mudança climática, problemática da água, ordenamento do território, património cultural, o direito internacional do ambiente, as convenções de clima, tudo aquilo. Animar, deixar então, feliz. Pronto, comecei a perceber que, apesar do meu sonho lá atrás ser arquitetura no início, ou biologia, numa segunda fase, eu tinha ali aqueles conteúdos que faziam a ponte. Então, e claramente, disse, ok, aqui estou bem. Então, terminei a pós-graduação, voltei a Moçambique em 2000 e apanhei o pós-cheias de 2000. 2000, sim. Então, foi ótimo. E eu, quando voltei a Moçambique, já vinha com um convite para ingressar no Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que é a instituição que forma magistrados e outros atores da justiça. Mas ainda bem, porque o desafio que me lançaram logo, muito miúdo, não tinha 30 anos, foi, olha, tu vais ficar aqui responsável por montar uma disciplina, uma área temática sobre a legislação do ambiente. Isso logo, na Universidade na UEM? Não. Não, é um centro do Ministério da Justiça, que está no Fomento. Okay. E já agora, Fomento, ou seja, um bairro de expansão criado no período colonial em zona úmida, uma terra pantanosa. Então tive logo ali um contacto com a nossa forma de urbanizar. Nós fomos fazendo a nível de bairros e a expansão que se deu a seguir em ecossistemas sensíveis, muito sensíveis, percebe? Então comecei também a ver o que estava a acontecer àqueles pântanos e as implicações que isso tinha para todos nós. E naquela altura ainda nem tínhamos esta enchente populacional que temos hoje, não é? Sim, mas o que é que acontece neste período que dura 13 anos nesta instituição? Eu pude conhecer o país alta, baixa. Dedicaste 13 anos ali nesse centro de formação. Ajudei a formar os primeiros magistrados do país, alguns são conhecidos. Liderei a área pedagógica durante algum tempo, portanto não fazia só a formação, mas também trabalhava com a componente pedagógica, formação profissional, formei-me nessa área. Pedagogia. Sim, na formação profissional, portanto tive os cursos todos, então isso deu-me alguns skills para poder gerir o departamento pedagógico da instituição. Trabalhamos muito mesmo na formação inicial, mas também nas capacitações. E como tivemos aí um programa que durou bastantes anos, que teve 4 fases, 4 projetos com apoio da FAO, para divulgar e auxiliar a implementação da legislação do ambiente e recursos naturais. Então fizemos muita capacitação nas províncias, produzimos materiais, investigação, isso deu-me muita experiência. Então nas províncias tive contacto primeiro com as belezas. Okay? Este país é lindo. Mas depois com as ameaças. Então isso já para mim foi marcante. E preocupante. Sim, quando nós, por exemplo, estamos no meio de uma queimada florestal,
no caso. Descontrolada. E salvámos por um pouco, não é? Ou assistimos ao garimpo ilegal, o garimpo mesmo, de exploração ilegal de um recurso mineral como o ouro, com os estragos todos a serem cometidos, caça furtiva, desflorestamento, não é? Com a história da madeira a ir para fora, etc. Pronto. Começámos a ver estes problemas todos e isso moldou a personalidade. Então, o que eu senti, devo dizer que, voltando um pouco, em Coimbra, eu em 94 tive um acidente muito grande, um incêndio florestal. Tenho 31 pontos nesta perna esquerda. E a minha perna até hoje não trabalha bem. Aliás, estou chateado, mas isso é outra história, porque na arte marcial que eu pratico, isto é um fator que condiciona. Então, esses 31 pontos foram feitos num contexto já de mudança climática. Então, a cidade foi toda rodeada por fogos. São aqueles fogos do verão? Sim, do verão, horrível. Eu estava lá dentro, eu e um amigo moçambicano estivemos a ajudar os bombeiros e no ato de tirar pessoas de um prédio aconteceu o acidente. Só para explicar que depois disso eu procurei perceber o que estava a acontecer. Por que aquilo acontecia? Os incêndios. Então tive contactos que depois me levaram à pós-graduação e mais tarde, já no exercício das minhas funções, fiz o link, não é? Comecei a estabelecer a ponte com os estragos que nós causamos localmente, desordenamento, no caso de Portugal é desordenamento mesmo, e globalmente, não é? Com o aquecimento global, né? As mudanças climáticas. Mas isso estamos a falar em 94, né? Sim. Em 94 os picos não eram tão altos como são hoje. Sim, mesmo assim... Sim, mas estava o processo a acontecer, portanto, o aquecimento enquanto tal tornou-se assunto nos anos 80, já. Em 92 nós tivemos a célebre conferência do Rio de Janeiro, das Nações Unidas, e pronto, e a partir daí, logo ali, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Portanto, 2 anos depois aconteceu-me isto e eu no processo de recuperação li bastante e foi bom. Então, estes 13 anos conheci um pouco do país, conheci um pouco das ameaças também e decidi que tinha que fazer mais, decidi que tinha que ser ativista, sim. Aquele fogo, aquela situação preocupante, as pessoas a terem que sair das suas casas e tudo isso. Então, procurei organizações aqui da sociedade civil, juntei-me a uma, juntei-me a outra, então andei também assim num processo de procurar uma que tivesse a ver com aquilo que eu defendia, não é? Fui aprendendo muito também, aprendi muito com as pessoas e com as batalhas que travávamos a nível da sociedade civil e foi engraçado porque eu tive sempre um papel híbrido. De um lado tinha uma função, trabalhava para o Estado e até cheguei a exercer funções de direção, chefia, de diretor adjunto do CFJJ e mais tarde cheguei a ser diretor nacional no Ministério da Terra e Ambiente, numa passagem por lá, mas por outro lado era ativista. Mas realmente chegou aquele momento de escolher fazer algo que respondesse àquilo que eu considerava ser o maior desafio do país. Então eu achava que as organizações estavam a fazer a sua parte, mas havia a necessidade de criar uma que focasse na educação ambiental, básica, elementar, de todos os níveis, incluindo a educação de quem está a liderar o país, através das estratégias e das lutas que nós travamos, no bom sentido. Pronto, então, em 2014, começámos uma aventura que conduziu à criação da Cooperativa de Educação Ambiental, que lidero desde então. Passou por 2 etapas, mas em 2018 o mais importante é que ela ganha a designação de Repensar. Repensar. Aquela que hoje nós conhecemos. Sim. E cessei a minha ligação com o aparelho, não com o aparelho do Estado, mas com o Governo. No Ministério da Terra e tal. Porque antes disso tinha estado no Ministério da Justiça. E então passei para a Universidade Eduardo Mondlane a tempo inteiro, onde me encontro. Então dedico-me a isto. A advocacia não exerço enquanto tal, mas sim faço alguma consultoria. Portanto, tenho a caderneta de advogado, mas faço basicamente alguma consultoria para ajudar também a apoiar algumas destas nossas lutas. Então a cooperativa existe e tem 4 frentes, 4 projetos já a acontecer aqui na Grande Maputo. Queres saber um pouco mais? Claro, estou aqui para isso. Então nós começámos a limpar a praia da Costa do Sol em 2015. 2015? Sim, lançámos a Operação Caco. Começaste sozinho?
Eu via, acompanhava teus posts, não sei se era aquilo que tu acordavas sozinho, decidias que é para já, madruguei, vou à praia. Isso é o que chamamos de monitoria. Qualquer um pode fazer uma monitoria sozinho, qualquer um pode também fazer uma ação de limpeza individual. Mas a primeira grande ação, chamada Operação Caco, ela focou nas praias de Maputo, as praias urbanas de Maputo, e a nossa intenção era mesmo despertar o assunto, criar, sei lá, uma consciência básica. E começámos com o vidro. Então a Operação Caco era mesmo focada em apanhar vidro partido, porque as praias estavam juncadas, repletas de vidro partido. Nós tirámos caminhões de vidro. Sim, eu acompanhei, cara. Caminhões. Continuamos. Já? Caminhões, sim, os primeiros. 2015. Sim. A praia da Costa do Sol nós detectámos, tinha lixeiras permanentes. Então, o que significava, nós víamos e desmantelámos essas lixeiras, que eram as lixeiras, portanto, sei lá, geradas por aquele consumo. Havia lá muitas barracas, lembram-se, havia aquelas senhoras todas. Não havia onde colocar, era ali. Mas o mais grave, que agora é possível ver, o mais grave está em baixo. E agora com a erosão, as lixeiras antigas estão todas a ir parar ao mar. Portanto, enterrava-se. Mas a praia está tão ameaçada que, hoje nós conseguimos ver as camadas do lixo, até lixo bem antigo, tipo anos 90, a ir parar ao mar. Nós apanhamos alguma coisa, mas então criámos um projeto ali na praia permanente com a Heineken, o Porto de Maputo e o município de Maputo, chama-se Praia Zero. Praia Zero basicamente ajuda uma rede de catadores, compramos alguns materiais e revendemos ao mercado, fazemos monitoria permanente da praia, fazemos limpezas também e organizamos ações maiores a partir do nosso complexo que está ali na terminada Costa do Sol e educação ambiental. É um projeto pobrezinho, mas que faz muito. São verdadeiros heróis. Temos poucas condições, lutamos num contexto muito difícil, seja humano, seja climático, e até económico, mas estamos lá. Tá bem. Mas não tem apoio, nada disso? O apoio neste momento não é suficiente. Eu vou... Em especial destacar uma empresa que tem sido muito importante, que é o Porto de Maputo. Porto de Maputo. Eles têm um trabalho de responsabilidade social muito grande. Eles ajudam-nos numa parte, mas nós temos que encontrar mais parceiros, porque realmente todos produzimos resíduos e todos queremos a praia limpa. Portanto, aquele espaço está lá aberto, a quem quiser pintar o seu logo, quem quiser ter as suas cores, tem. Portanto, o mais importante é nós termos um orçamento que permita pagar condignamente às pessoas, renovar o equipamento porque desgasta-se facilmente e naturalmente criar também algumas condições de trabalho para além disso. Nós não temos muitos meios, nós não temos um meio mecânico para intervir ali naquelas areias, não temos, devíamos ter... E o município também está fraco por causa disso, não tem capacidade para ajudar nisso aí. Não. Nem com o pessoal. O pessoal agora tem estado a limpar, felizmente. Durante a quadra festiva eles fizeram uma intervenção, não no detalhe, não é? Mas tiraram quantidades grandes. Nós estivemos fechados cerca de um mês por razões financeiras, reabrimos com muitas dificuldades e eu queria dizer, são os nossos heróis, não é? O pessoal que está ali no Praia Zero, no geral todos, mas aguentar sem salário, sabendo que temos compromissos assumidos com algumas empresas, mas aguentar esses processos de demora de pagamentos é incrível. Portanto, o meu sonho é ter sustentabilidade, como é lógico. Temos um projeto na Machava, que é um projeto muito bonito, só que creio que está ainda por finalizar. Portanto, nós não chegamos ao fim, é com a CDM e com o município da Matola. Não chegamos ao fim, porquê? Porque não fechamos o ciclo, a cadeia, o ciclo do vidro. O projeto que é esse na Machava? Basicamente, nós compramos vidro naquela zona, evitando que ele vá parar a uma lixeira ou uma vala, e trituramos, produzimos pó de vidro. Lá fora o pó de vidro tem um enorme mercado. Pó de vidro, portanto, pode servir não somente para novo vidro, novas garrafas, mas também para uma série de outras aplicações, incluindo estradas, sinalética de estradas. E, infelizmente, em Moçambique, mercado zero. Então, nós trituramos para reduzir o volume e estamos a estudar soluções e aplicações, só que também vivemos com uma certa limitação de recursos, também estamos a precisar de mais parceiros para ver se aquilo se torna sustentável. Olha, temos a maior montanha de vidro deste país. Na Machava? Lá, na Machava.
Criámos um espaço verde, então temos lá um espaço verde, temos os contentores onde trituramos o vidro e temos a montanha de vidro. Nós sabemos que um dia aquele vidro vai valer. Então, pronto, estamos inseridos mesmo no coração da Machava, temos uma boa relação com o município da Matola e estamos também no processo de ver com a CDM a possibilidade de forçarmos isto no contexto da responsabilidade alargada do produtor, porque infelizmente o país, já agora um parênteses, é de lei em relação às embalagens, as empresas são responsáveis pelas suas embalagens, mas não é implementado. Estamos num impasse, eu sei, estou dentro do assunto, no sentido que estamos também com o Ministério a tentar desbloquear. Qual Ministério? Da Terra e Ambiente. Portanto, o regulamento aprovado em 2017, que impõe a responsabilidade aos produtores de embalagens, ele ainda não entrou em vigor. O resultado é que toda a empresa, e estamos a falar de todo tipo de embalagens, não somente garrafa de vidro ou de plástico, mas também aquelas snacks, não é? As embalagens de detergentes, toda a gente que introduz ou produz embalagens no mercado nacional é obrigado a assumir a responsabilidade. Ora seja, no dia que isso acontecer, teremos mercado, teremos muito mais economia circular. Atualmente, o que acontece é graças ao esforço enorme de algumas instituições e empresas. Que estão a trabalhar por todos os outros. Exatamente. Então, a maior parte das empresas não assume nenhuma responsabilidade com o que acontece com a embalagem pós-consumo. E é também isto uma das razões para termos tanto lixo a chegar a todo o lado. Tanto lixo a chegar, porque é maioritariamente lixo de embalagens, as valas de drenagem, a chegar através das valas de drenagem ao mar. Atenção, recebi agora os primeiros registros do resultado das chuvas em Pemba, que se fizeram sentir, uma grande enxurrada. Já sabemos que vai acontecer a terceira mais bonita baía do mundo. Lixo. Obviamente. E muito desse lixo é um lixo de embalagem. Então, nós temos que passar esta etapa de dificuldades de implementação. Nós temos claramente que assumir que toda a empresa vai colaborar, vai financiar, direto ou indiretamente, e isso vai ser ótimo até para a inclusão social, porque gera imediatamente muito mais oportunidades de negócio. Surgem empresas, cooperativas, associações a fazer nesta área da recolha e aproveitamento, mas também nós temos muito mais catadores a apanhar, mesmo aquilo que hoje não tem valor. Quando viajamos, ficamos fascinados com a recolha seletiva. O que nós não sabemos, a maior parte de nós não imagina, é que aquela recolha seletiva, aqueles ecopontos todos XPTO bonitinhos... Quando tens as caixinhas separadas, sabes que aqui vais depositar vidro, aqui vais depositar plástico, aqui vais... Tudo aquilo é pago pelos privados, não pelo Estado. O Estado só determina regras. Os privados cumprem. Isso. Pronto, então, nós estamos aquém. Por isso é que o nosso pobre catador é obrigado a ir aonde? À lixeira, enfrentando todos os riscos, ou aos contentores. Portanto, a recolha seletiva não é financiada por quem devia financiar. E quando eu falo de embalagens, eu também devia falar de tudo o resto. Todo tipo de resíduos. Vejam bem, eletrónico. O que é que nós fazemos com os resíduos eletrónicos? Absolutamente nada. Mas eles têm marcas. Okay? Eu estou a olhar aqui para Schurp, estou a olhar para aqui para o que está. Esta empresa, ou a empresa que importa e introduz no mercado, supostamente devia estar a financiar o pós-descarte, aquilo que acontece depois com o eletrónico quando deixa de funcionar. As pilhas, baterias, que é um assunto muito sério, estamos a falar de material muito tóxico, são resíduos tóxicos. Que leva muito tempo, por exemplo, para a sua decomposição. As empresas têm que financiar. Pneus, outro problema sério, porque ainda por cima queimam os pneus para extração de metais. As empresas que introduzem no mercado os pneus deviam estar a financiar. Portanto, temos aqui também uma omissão. Falamos de embalagens, mas todo o resto devia ser assunto. Devíamos estar a trabalhar. Bom, como é que se pode fazer isso? Qual é o meio termo? Como é que achas que teríamos uma solução para isso, Carlos? Eu só indo duas coisas. Primeiro, o nosso trabalho é um trabalho de awareness, portanto estamos a falar disso todos os dias. Portanto, quando estamos no diálogo com o governo, estamos também a falar disso, estamos também a sugerir caminhos para eles perceberem que, olha, não vamos somente obrigar o município ou o distrito com a taxa de lixo, que é a taxa de limpeza, a resolver os problemas que são enormes, ainda por cima com o consumo muitas vezes a disparar em certas
Não, temos que pôr este caminho da responsabilidade a funcionar. E temos que organizar, porque as regras são necessárias. Por exemplo, há coisas tão básicas como, olha, você vive num quintal, por que manda o orgânico para a lixeira? Se o orgânico pode ser retido no quintal e a terra até agradece. Lá está, consciencialização, etc. Educação. Muita. Pronto, então nós temos um projeto também na Macaneta, que é onde está a Casa de Vidro, que é o ecocentro da Macaneta, um projeto grande, e creio que se calhar é ali onde nós conseguimos juntar tudo que vamos fazendo e fizemos ao longo da vida. Portanto, é uma abordagem integral, ambiental integrada, incluindo a resiliência às mudanças climáticas. E é lá onde nós fazemos o reaproveitamento do vidro, né? A valorização máxima, porque escolhemos o vidro como material de construção. E temos também uma componente educativa forte, de inclusão das raparigas, e se tivermos recursos para isso, este ano mesmo abrimos um centro de explicações, focado nas crianças e adolescentes, e principalmente mulheres, para dar um sonho àquelas crianças e adolescentes que não passe por ser pescador ou doméstica. Não é? Abrir um pouco a visão de mostrar as possibilidades. Sim, os casamentos precoces são uma realidade naquela zona do país. As crianças com 17 anos muito provavelmente já tiveram um filho. E há quem tenha até 2, mas pronto, um filho. Isso certamente. Estamos a verificar aqui em Maputo, Marraquém, Macaneta, seja falar disto. Sim. Pronto, esse projeto é um projeto que também defende que nós temos que saber proteger o ecossistema, a floresta costeira, a duna, a terra úmida. Então falamos disto todos os dias e falamos também no diálogo com o governo. Portanto, por favor, há expansão por causa do turismo, mas temos que fazer diferente. Temos que fazer uma coisa que lá fora não foi feita. Os outros cometeram estragos, nós não temos que cometer os estragos que os outros cometeram. Eu posso construir numa floresta e não necessariamente... E preservar, mantê-la preservada. Eu posso abrir picadas e algumas estradas, mas fazê-lo de forma muito mais harmoniosa, quer dizer, ter um cuidado até no desenho. Se tivermos ali um canhoeiro, se tivermos ali uma maçaleira, não vamos derrubar, vamos ajustar. Vamos contornar, né? Exatamente. É como o rio, né? É aquilo que se diz, o rio é para a trilha, contorna os obstáculos. O último projeto é para mim o mais belo e simultaneamente o mais triste. Opa, qual? Porquê? Porque é o projeto Escola Ecológica Sementes para o Futuro. E aqui nós não conseguimos um sponsor, não conseguimos quem realmente apoia a cooperativa a manter o projeto nas 10 escolas onde estamos. É um projeto com uma série de componentes. Temos a educação ambiental básica, o ambiente, mas temos também a sanitária, temos uma educação para a resiliência, temos também a educação da rapariga, portanto é um projeto integrado. Mas ano após ano, nós começámos em 2017, ano após ano a equipa tem vindo a reduzir-se, não conseguimos ter estagiários. Antes nós tínhamos mesmo a possibilidade de recortar estagiários para 9 meses e certificávamos, mas tínhamos que pagar o subsídio do estágio. O ano passado e este ano não conseguimos fazer isso. Estamos com uma equipa de 4 pessoas, ainda, 4 mulheres, neste projeto, mas lá está, não há nenhum financiador que cubra isto. Fomos tentando, batendo portas, tínhamos sempre para 9 meses. Estamos a falar de cobrir os custos destas 4 pessoas. Destas 4 pessoas e os estagiários, para poder manter as escolas em funcionamento. E é principalmente um custo humano. 10 escolas. 10 escolas. E estamos a falar de mais de 10 mil crianças. Por que eu digo? É o mais belo, porque nós conseguimos ver os resultados. Algumas dessas crianças são hoje teenagers. E algumas delas já são ativistas ambientais. Começamos a trabalhar em 2017, 2018. Uma das coisas que é incrível que acontece em quase todas as crianças é que não vão deitar lixo no chão. Depois de estarem um ano a falar sobre isto, lixo no chão, não. E essas crianças já passaram esse conhecimento, talvez, para os pais e tal. Então, nós recebemos feedback. Agora, eu fico super triste quando eu vou a uma escola, e uma das escolas é a escola onde eu estudei. 3 de Fevereiro. 3 de Fevereiro. Eu chego a 3 de Fevereiro e não tenho ninguém lá. Acabo fazendo eu. Não tenho ninguém porque a estrutura humana não está à altura. A equipa é insuficiente e não há ninguém a nos ajudar. Mas nós queremos depois resultados, não é? Queremos resultados. Então, uma chamada de atenção também para
E consegues ver isso que não vês na 3 de Fevereiro em algumas outras escolas Sem mais dúvida. na A periferia? linha de base, a escola estava super suja, recordo-me disso, super suja, tínhamos quantidades incríveis de resíduos. Ao fim de algum tempo de intervenção, já não vemos isso, vemos um papel aqui, um papel acolá, um plástico aqui, um plástico lá. Então, isto muda, mas é preciso persistência, é preciso estar na escola, é preciso... Então nós criamos os clubes ambientais, e onde também há uma parte artística muito bonita, ajudamos as crianças a inovar, produzindo, até usando a disciplina de ofícios, produzindo uma série de objetos, de arte, etc. E depois, no final do ano, há um sarau, em que há canção e dança ambiental, poesia e conto ambiental e ofícios ambientais. Nós fazemos isto acontecer. O ano passado aconteceu, quase sem dinheiro, mas fizemos acontecer, mas este ano é desespero. Agora, lá está, é incrível porque as pessoas olham para nós e dizem: vocês estão a fazer um trabalho enorme, parabéns, 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 mas por dentro, Ismael, por dentro a gente chora. Por dentro vivemos uma depressão sem igual, porque a questão é sempre como é que eu vou conseguir pagar a estes jovens, que alguns estão connosco desde 2015, começaram como voluntários, depois foram estagiários, dedicam-se, são dedicados, são de causa, acreditam, e até ao ponto de efetivos. São verdadeiros talentos que o país tem. São dedicados a uma incríveis. causa. E agora, no momento em que nos encontramos aqui a falar, quase todos eles estão a ajudar, há quase um mês, as vítimas das inundações sem salário de fevereiro. Okay? Porque ainda não entrou, porque os nossos sponsors ainda não pagaram. Então este lado do nosso país é um lado muito difícil. É um lado que espero que um dia seja superado. Porque quem está a fazer o bem não devia estar assim, com uma corda ao pescoço e o cinto apertado. E olha, e atenção, porque depois para a campanha, para ajudar as vítimas, acreditaram em nós, as pessoas não acreditaram. Então tivemos empresas e particulares, tivemos um fluxo de ajuda incrível, incluindo quem veio deixar 100 mil meticais, quem veio, recebemos outro dia 400 mil meticais de uma empresa. Incrível isto. Portanto, por outro lado, nós estamos a gerir, e a gerir rigorosamente, uma ajuda, apesar de estarmos na situação financeira em que nos encontramos. Estamos a gerir e estamos a fazer chegar a quem mais precisa. E são pessoas também que sofrem todos os dias estes atrasos, ou que estão a ajudar a ajudar. Epá, de facto é uma situação triste, né? Tu vês pessoas que estão em dificuldades a ajudar pessoas que ainda estão em mais dificuldades. Né? Eu neste momento tenho pessoas que não têm dinheiro de chapa. Estamos a tentar agora encontrar uma solução. Quando os primeiros pagarem, em março, né? Os primeiros pagarem, a gente normaliza. Então o meu sonho qual é? O meu sonho é claramente criar condições para lançar mais jovens, jovens formados em ambiente, que muitas vezes não têm emprego, que é triste, porque tem uma série de cursos aí em todas as universidades, mas as pessoas não encontram emprego. Então, esta cooperativa também tem esta missão, criar oportunidades para jovens formados na área do ambiente, poderem progredir e investir o seu tempo, o seu know-how, na área para a qual se formaram, e amanhã alguns até podem voar. Ficaremos muito felizes se forem para melhor. Dar oportunidades também de estágios profissionais. Isto por um lado. Por outro lado, portanto, criar oportunidades para mais empregos diretos. Por outro lado, através da escolha dos resíduos, porque nós temos toda esta abordagem de economia circular, desperdício zero, além da educação ambiental, criar oportunidades para os mais pobres, através, portanto, de renda na compra e venda de resíduos. Então, fortalecer a rede de catadores, isto é um sonho, porque o lixo, na realidade, é dinheiro. Tá bem? Eu vou deixar aqui um apelo. Epá, vocês ouviram? Epá, o homem precisa de ajuda. Isto aqui não pode continuar assim. Sponsors, epá, abracem. Vocês têm capacidade, empresas grandes, cervejeiras e tal. Está aqui uma causa que pode ser abraçada. É triste a gente continuar a ver em pleno 2023 homens dedicados a causas, a esforçarem, epá, e nesta situação. Como ele disse, como o cinto apertado e a corda aqui no pescoço. Porque há pessoas que podem não entender, as pessoas que estão
também fora disto tudo podem não entender e há muita gente que não consegue entender mesmo que nós outros estamos a fazer isto por uma causa que é coletiva, mas que no final do dia... Para o bem de todos, para o bem do dia, no final do dia custa-nos. E nós gastamos, bem, em termos gerais, já gasta-se muito dinheiro em coisas... Fúteis, ok? Eu vejo isso na nossa sociedade e é um país tão pobre, mas tão pobre ainda, com um tecido humano tão tremendamente débil, com pessoas que vivem mesmo na subsistência. E nós agora, neste trabalho que estamos a fazer de apoio às vítimas, nós estamos a constatar em loco que é triste que haja quem pode dar e não dá. Então, também aprendemos uma lição interessante. Além dos que nos apoiaram, empresas, tivemos também apoios vindos dos mais pobres. São os mais generosos. Mas uma escola em Moalaz, uma escola primária, isto eu não me esqueço para a vida, marcou-me para a vida porque as lágrimas vieram aos olhos. Uma professora contactou-me e disse, olha, nós estamos a recolher e gostaríamos de entregar a Repensar, para canalizar as vítimas. Então, há cerca de uma semana lá fui eu, porque já temos quantidades suficientes, então gostaríamos que viessem cá. Então lá fomos nós, até à escola primária. Para nos chegarmos lá à escola primária, comecei a ver água. Então o bairro também tem muita água. Também estão a ser vítimas de inundações. Então a imagem que eu guardo ao aproximarmos da escola é os miúdos a descalçarem-se para conseguirem atravessar uma estrada bem grande. Alagada. Totalmente alagada. E quando desemboco na escola, a escola tinha uma lagoa no meio. Lagoa enorme no meio. Uau, isto. Depois vejo ao fundo, estava assim um dia assim meio chuvoso, vejo ao fundo, numa varandinha, numa sala decrépita, bem, um conjunto de bens. A professora vem-me receber, apresenta-me aos outros professores. Epá, eu digo, vocês... Epá, a escola estava cheia de crianças. Ela disse, olha, vocês fizeram isto acontecer. Vocês aqui estão a angariar professores e alunos e pais para as vítimas em Boane, sabe-se lá o quê. E eu olho à volta... Enquanto eles próprios também estão em dificuldades. E o que é que aconteceu? É que a Lagoa está num lugar onde normalmente 4 a 5 turmas têm aulas ao ar livre. Pois eu fiz a pergunta, porque eu vi as turmas em aulas ao ar livre, num dia chuvoso, estendiam capulanas e os miúdos estavam ali nos cantinhos, porque grande parte da escola estava cheia de água. E eles dizem, nós temos 46 turmas ao ar livre. 46? Sim, e cada turma com quantos alunos, Carlos? 50, 60, então. 46 turmas ao ar livre. Turnos. Então, qualidade é possível ter num cenário destes? Então, eu não tenho palavras para reconhecer o gesto destes professores e dos pais e destas crianças. E foi quando, de facto, tive vontade de chorar. Porque foram os mais pobres, os mais necessitados, que se juntaram para ajudar outros irmãos. Então, agora, no final disto tudo, também acho que a nossa solidariedade anda em alta. Uma coisa é a nossa situação com os sponsors, etc., a nossa sustentabilidade. Outra coisa é realmente este movimento que juntou tantas pessoas. E que eu acho que se pudesse manter esta corrente não desaparecesse, porque a fome ela é uma realidade todo o ano. Mas realmente se nós pudéssemos, sei lá, recuperar um pouco de princípios e valores e partilhar com quem mesmo não tem nada, às vezes ali ao lado. Então acho que como moçambicanos temos que aprender lições. Eu acho que isso é possível, Carlos. Eu acho que o nosso povo é um povo, é boa gente, e está aberto. Conseguimos ver isso com o novo ciclone Idai. Acho que foi o primeiro momento em que eu vi, daqui de Maputo, quanto saiu para a Beira, por exemplo, todo o pessoal juntou-se, contentores encheram-se para conseguir... conseguiu ser maior. Aqui de Boane? Este movimento, eu seguramente, porque estive de alguma forma muito envolvido no outro. IDAI também, foste? No IDAI, sim, nós estivemos na Operação Porto, então, em canalizar. Eu acho que foi superior na adesão. Portanto, foi uma coisa incrível, simplesmente incrível. Agora nós estamos a trabalhar para ajudar também no processo de restauro das vítimas. Okay? Nós temos vítimas que sofreram na sua casa, porque as construções estavam, infelizmente, em áreas propensas a inundações.
Mas também numa área que supostamente não devia ter ficado alagada, mas temos de nos preparar por causa das descargas do rio Umbuluzi em especial. Mas temos pessoas que perderam Machamas, que é a fonte de vida. A sua casa não é afetada, mas toda a área agrícola foi. Então, durante algum tempo, já sabemos que vai haver fome. E depois temos também todo o impacto no setor da educação. Reparem, nós estamos a vir de uma trajetória de impactos. Covid, 2 anos a impactar na economia, na vida das pessoas, na vida e na educação. Agora, quanto tempo as crianças vão estar afetadas também? E temos crianças que não vão à escola porque não têm como sair de casa. Porque a escola, e depois as escolas são transformadas em centros de acolhimento. Então, nós também temos que criar condições para que amanhã a escola não feche as portas. Tem que haver centros já preparados para situações de contingência. Acho que nós temos que passar para outra etapa da história. Portanto, a escola, neste momento, é o lugar escolhido, mas temos ali impactos muito grandes na educação. O ideal é a escola não fechar as portas, nunca. E, inclusivamente, receber crianças que vêm de outras escolas que estão em zonas alagadas. Pronto, estar preparada para ter um boost durante um pequeno período. Mas a educação tem que ser a base disto tudo. Então, o passo a seguir, a recomendação que eu deixo, é que nós estejamos preparados para ter centros que estão ali sempre para situações de desastre. E estes desastres já são parte da nossa história, da nossa vida, e não vão terminar, vão continuar. E pela experiência, acho que já devíamos ter já conhecimento suficiente para saber, olha, o que podemos fazer em cada zona. Sim. Por exemplo, isso que estás a dizer é muito importante. Acontece uma tragédia dessas, por consequência traz outras. Cada bairro devia ter um centro, pelo menos, ou pelo menos X bairros deviam ter um centro social. Podíamos ter centros preparados para também dar uma esperança aos jovens, dar uma esperança às crianças, aos adolescentes. Reparem, qual é a diversão que um jovem tem, ou que uma criança tem em período dia a dia, se não estiver a trabalhar ou se não estiver a estudar, lá no bairro? O que é que nós temos no bairro? Temos bottle store, barraca, longe. Bebidas cada vez, custos mais reduzidos, crianças. Sim. Aí... Não temos centros sociais, não temos centros educacionais, não temos centros culturais suficientes. Temos um ou outro, temos ali o Mafalala, o Museu da Mafalala, mas contam só os dedos. Então também, como sociedade, a gente tem que repensar tudo isto. E o resultado está à vista. Claro, tivemos água, para algumas crianças, se calhar foi um divertimento a curto prazo, porque nem sequer piscina não tem, a praia está muito longe para a maior parte deles, mas isto a médio e longo prazo é um sofrimento enorme. Então, e vai piorar se as coisas não melhorar, porque médio e longo prazo isto não pode continuar. Né? A urbanização tem que ser também revista, a nossa forma de crescer. Carlos, eu acho que já estamos tão desorganizados. Sim. Que eu não estou a ver como pode-se organizar isso. É assim, a agenda urbana tem que ser efetiva. Há poucos anos começaram a discutir a agenda urbana. Se formos a ver a nossa história, a cidade nunca foi um assunto. Okay? Nunca foi um assunto, porque políticas urbanas não temos. Então, o que é uma cidade? O que é que deve ser uma cidade em Moçambique? O que é que deve ser um bairro em Moçambique? Esta pergunta não tem resposta. Okay? Criámos, não deve faltar nestes sítios. Criámos alguns instrumentos de ordenamento mas não temos uma agenda urbana. Então, foi realizado o primeiro e segundo Fórum Urbano Nacional, foram encontros de alto nível que o Ministério que superintende a área da administração estatal liderou, com apoio do UN Habitat e parceiros. Passo a seguir, acho eu que é determinante, é uma política. Tem que sair. A gente diz, mas já temos muitas políticas estratégicas. É verdade, mas não temos uma implementada. Urbana, e muito menos quando avançamos para as eleições e depois para os programas dos municípios, portanto, para o partido vencedor, a gente não sabe exatamente o que vai sair dali. Então, esta pergunta tem que ser feita. Qual é o sonho para Maputo? Qual é o sonho para cada bairro de Maputo? Qual é o sonho para cada bairro da Matola? Cidades em expansão, a população urbana está a crescer e vai continuar a crescer. Em breve seremos mais cidadãos moçambicanos a viver em cidades do que no meio rural.
Mas não estamos preparados. A expansão urbana é feita por nós. Atenção que agora vou lançar um conceito. Chama-se isto autoprodução urbana. Quem está a fazer a cidade são os particulares. Portanto, não estamos a ordenar, não estamos a fazer chegar as infraestruturas básicas antes das pessoas, não estamos a trabalhar na administração e gestão de terra e no ordenamento, que é a chave, com o conceito. O resultado é que cada um vai resolver o seu problema de acesso à terra e habitação, constrói, realiza o seu sonho, resolve as suas necessidades básicas, mas de repente, quando damos conta, um sítio que era um descampado está totalmente ocupado, não há caminhos para passagem de águas, as bacias acabam também sendo ocupadas, o secretário que lá está não está preparado para tudo isto, e ele claramente é uma figura que tem que ser mesmo mexida. Qual é o papel da estrutura de bairro no meio disto tudo? Temos tanta gente formada, porque é que não colocamos pessoal formado logo no bairro? Porque é lá no bairro onde tudo começa e termina. Portanto, porque é que estamos só a olhar para o castelo, que é o município, ou o palácio do administrador do distrito, e esquecemos que o bairro é onde está a população? Então, nós temos que descentralizar até o bairro. Tu e eu devíamos ter o direito de escolher o nosso secretário de bairro. Se eu não cumprir durante 5 anos, sai. É o nosso primeiro contacto, né? Exatamente. Ele é o rosto. E ele tem que ter poder, tem que ter um mandato, tem que ter as competências bem definidas. E tem que ser uma pessoa, em princípio, sensível, humana, preparada também e tecnicamente à altura dos desafios para responder e com recursos. Quando vamos lá fora, esquecemos que as capitais que visitamos, ou as grandes cidades que visitamos, elas estão organizadas em municípios menores. Nós criamos estes super municípios das capitais. E não conseguimos gerir. Depois não conseguimos gerir, com 40 e tal bairros, 60 e tal bairros. Então, a gente quando fala de Costa do Sol, a Mapolena integra a Costa do Sol, é uma das áreas afetadas. O secretário de bairro está no Triunfo, a quilómetros de distância. Quilómetros e quilómetros de distância. Qual é a capacidade que uma estrutura de bairro tem para gerir um território daquela dimensão em ecossistema sensível? Pronto, as pessoas, muitas receberam doates lá, que também é um aspecto que tem que ser considerado. Outras arranjaram espaço e construíram. E hoje estão afetadas todas elas. E é fácil a gente acusá-los, não é? Eu próprio já questionei, olha, não deviam ter ido para aí, é verdade, mas muitos não imaginavam que isto fosse acontecer. E aconteceu. Então, onde é que estão as estruturas todas? Então, vamos ter eleições? E a recomendação maior que eu deixo é: escolham bem as pessoas. Escolham bem os candidatos. E em qualquer revisão que venha a acontecer na legislação autárquica, sejam capazes de inovar, sejam capazes de aprofundar o modelo moçambicano. O modelo moçambicano tem que incluir o bairro. O bairro é determinante para a boa governação urbana. Sem bairro na discussão, nós vamos continuar a ter estes problemas horríveis que estamos a enfrentar hoje. Achas que há esperança, Carlos? Eu acho que a esperança é a última a morrer, senão a gente... a primeira a matar também. E a gente desliga a ficha e acabou, coloca a corda ao pescoço e vai desta para melhor. Não, ainda há esperança. Ainda há. Acho que este período mexeu com todos e, de alguma forma, já ouvi feedback, no sentido que, por exemplo, cometemos gafes. Um município como a Matola, tão grande, já devia estar estruturado em unidades menores, descentralizadas. Temos de ter a coragem de criar cidades onde hoje chamamos de cidade. Não, ali não há uma cidade, há 3. Ou pelo menos não tivemos a coragem de desmembrar a cidade da Matola em 3. Criamos municípios e mantenhamos a cidade da Matola. Mas a cidade da Matola é composta por 3 municípios, que é o que acontece, por exemplo, em Paris. Tem não sei quantos municípios dentro da cidade de Paris. Vamos ser capazes de descentralizar e inovar no trabalho da legislação. Agora lá temos o quê? Só estamos com o município de Matola e Buano. Agora, não, temos o município da Matola com 3 distritos municipais, tão grande, que o Edil e a sua equipa basicamente são bombeiros. Resolvem um problema aqui, rebenta ali. A hipótese é o mais populoso do país. Temos o de Maputo, que é também um assunto muito sério, que já devia estar a ser tratado numa abordagem mais descentralizar este modelo
parece descentralizado, mas está cheio de limitações. Então nós temos que pegar em cada distrito municipal e muito provavelmente elevá-lo à categoria de município também. Então, e depois temos os bairros que deviam merecer uma atenção na descentralização, ou seja, temos municípios e os bairros também. Lá fora há o município e a junta de freguesia, por exemplo, em Portugal. Não estou a dizer que vamos copiar Portugal, não é? Mas eu não digo, até se tivermos que copiar alguém, vamos copiar. Qual é o mal cá nisso? Vamos inovar um bocadinho e vamos fazer acontecer, né? Depois criamos os municípios novos, Matola Rio e Marraquém, tá bem? Então vamos ter municípios novos a partir de 2024. Próximo ano já. E temos o município de Boane. Isto tudo é a grande área metropolitana de Maputo. É um verdadeiro gigante. Grande parte desta enorme mancha urbana está localizada em ecossistema sensível. Mangais, caminhos de água, portanto, rios, lagos, terras úmidas, encostas, ilhas, temos ilhas também, não é? Então, o cuidado ambiental tem que ser redobrado, temos que ter muito mais cautela e aprender com estes fenómenos que estão a acontecer. Temos muitas cidades no mundo que estão construídas em ecossistemas sensíveis, mas que já conseguiram estabelecer pontes de equilíbrio. Então, é momento de seriamente considerarmos o ambiente na governação urbana e o clima. Então, isto passa por, não só remediar, mas passa por corrigir. Há que corrigir uma série de erros no território e passa por declarar uma vez por todas, não há mais nenhuma bacia natural de retenção de águas que vai ser convertida em urbanização. Há um stop. Não estão a fazer nada, né? Vi, acompanhei há dias na televisão aquela bacia na zona de Machaquém, o que Mas essa foi uma bacia criada, mas ela é pequenina para garantir a demanda. O que se passa é que nós temos, o que ainda está de pé de ecossistema, nós temos que travar o processo de urbanização. Se houver compensações a fazer, se compense. Se a pessoa tinha um DUAT, revogue-se o DUAT ali e atribua-se um novo DUAT como compensação na Catembo, onde houver ainda DUATs, mas ali não, porque estas áreas são muito importantes. E vai ser necessário construir novas áreas, vai ser necessário partir algumas casas, tem que haver essa coragem. Então, a maior recomendação é também nesse sentido, tem que haver coragem política. Se você está no caminho da água, tem que saltar fora. Vamos criar condições, mas tem que sair daqui. Até porque a vida é o valor mais que sagrado e a sua vida está em causa. A vida de quem lá está numa bacia está em causa. Nós ainda não tivemos acontecimentos com muita mortalidade, mas se estivermos atentos ao que se passa no Brasil, o número de vítimas de um deslizamento de terras pode ser, e é muitas vezes, elevado. Nós corremos esse risco. Corremos um risco enorme por estarmos a errar na gestão urbana. Então, são essas recomendações que eu deixaria. Vamos lá falar daquela zona de Mapulene, por exemplo. Sim. Hoje é a grande zona de expansão, onde eu vejo que há uma grande corrida de pessoas para aquisição de terrenos naquela zona e tudo isso. Pelos teus posts, aquilo que tenho acompanhado, não recomendas que seja trabalhado naquela zona? Aquilo tem duas coisas, tem dois aspectos determinantes. Primeiro, o fator terra úmida. As terras úmidas são ou foram tratadas em 71 numa convenção internacional, a Convenção de Ramsar, celebrada no Irão, porque já havia a noção, em 71, que estávamos a perder drasticamente as terras úmidas. Elas têm várias funções. Uma das funções chaves é exatamente a função de amortecimento, da almofada. Absorvem a água em excesso na quadra chuvosa e, portanto, as terras úmidas estão muitas vezes conectadas às valas, recebem aquela água toda e depois fornecem água na estiagem, ou mesmo parte dessa água pode ser canalizada para... Essa zona é considerada uma zona de terras úmidas. Então, a zona alta, entre aspas, a zona que nós temos mais para cima de Mapulene é tudo terra úmida. Depois temos uma zona de mangal também. Então, a pressão ela aconteceu em terra úmida e no mangal. Não estou a querer dizer que não pudesse haver construções lá. O que não defendo e advogo é que esta urbanização, mais de construções, não tenha sido feita de uma forma à partida ambientalmente correta. E aí somente o município podia intervir para definir as regras.
garantir, portanto, a elaboração de um plano e garantir que esse plano fosse observado, estipular standards para a construção, criar toda a logística, toda a infraestrutura necessária. Até podíamos ter alguma construção, mas não o que aconteceu. E agora o risco é grande para quem lá viva, obviamente. Podemos mitigar algum tempo, podemos tentar elevar ao máximo as nossas construções, mas temos que nos recordar de um outro aspecto, é que o mar está a subir. Então, há uma zona, não toda, mas há uma zona de Mapulene que está mais ameaçada, porque encontra-se muito vulnerável à subida do nível das águas do mar. Também podemos mitigar isto de alguma maneira, tentar transformar isto numa espécie de Veneza nossa, mas vai ser mesmo um repensar por completo a forma de ocupação no território. Okay? Veneza nossa. Sim. Veneza está na água e o transporte é feito por gândolas. Agora a companhia ultimamente parece que está em seca lá, Sim, aquilo ali, todos os rios secaram. Sim. Pronto, só estou a explicar é que, à partida, a primeira responsabilidade tem que ser uma responsabilidade municipal. Okay? Eles já cometeram um erro. Mas isto tem, assim, não é só, vamos falar não no mandato apenas, vamos falar na história toda da governação municipal de Maputo. Portanto, houve erros feitos no passado que agora estamos a ver as consequências. Houve doados que foram atribuídos em época eleitoral, por razões políticas, não é? Vamos distribuir doados para o pessoal, não é, sentir-se feliz e ir votar numa certa direção. Mas esses doados, parte deles foram atribuídos em zonas ecologicamente sensíveis, incluindo zonas de machamba. Depois há outro aspecto, não estamos a converter as machambas em prédios. E vamos comer o quê? Os alimentos terão que vir mais longe, porque a expansão urbana está a tomar conta de todas as áreas propensas para a agricultura. Aí entra outra vez este fator do ordenamento. Então, se nós convertermos nas cidades ou na periferia das cidades toda a terra fértil em construção, vamos comer o quê? O que vem da África do Sul. E nunca mais vamos cortar esta dependência. E vamos estar, consequentemente, aumentando o nosso custo de vida, né? Sempre. E já não temos muitas condições para tal, mas pronto, muita gente já vive abaixo da linha da pobreza até. Exatamente. Estamos entupidos, Carlos. Não necessariamente. Há cada vez mais pessoas que pensam diferente, há cada vez mais pessoas que têm consciência, está aí uma juventude também com uma visão. Nunca como hoje tivemos tanta gente formada em ambiente. Felizmente também... Temos muita gente a formar-se nisso agora. Muita gente, e até por convicção. Nós temos... Tu és um grande influenciador para isso. Talvez. Tens de ter crédito nisso, com certeza. Temos muita gente que é a primeira opção, mesmo. Temos pessoas que escolhem já pensar nas oportunidades que o mercado possa dar e temos poucos casos de pessoas que acabam indo porque não sabem exatamente onde vão, mas é uma minoria. O que eu sei é que há cada vez mais juventude envolvida. E é importante também é que nós outros já temos algumas agendas que podem jogar a nosso favor. Por exemplo, o país assumiu compromissos em matéria de mar, economia azul, muito fortes. E um deles prende-se com os mangais. Então já temos hoje toda uma linha orientada para a conservação dos mangais. Pronto, então o mangal é chave não só como fonte de biodiversidade e sustento de vida das populações costeiras, mas também porque é um consumidor de carbono. Ele retém carbono, né, e está hoje associado à estratégia de redução dos gases de efeito estufa. Então, o que nós temos aqui agora de mangal, creio que é uma questão de tempo, é uma matéria de tempo. Portanto, vamos caminhar no sentido da conservação. Já sei que os recifes de coral mereceram atenção. Temos um esforço grande, considerável nas áreas de conservação. É preciso... Estão a acontecer coisas boas, então? Sim. No papel ainda? Não no papel. Nas áreas de conservação, na realidade, já é terreno mesmo. Portanto, eu acompanhei isso, estava dentro na altura do Ministério. Portanto, esta agenda de conservação, ela foi efetivamente muito melhorada e aprimorada. Eu vi isto acontecer. Hoje temos áreas de conservação que estão a receber animais de áreas de conservação moçambicanas. Portanto, quando nós vemos um nhacoso opiva vindo da Gorongosa a ser reintroduzido no Parque Nacional de Maputo,
é incrível, portanto, não vamos só buscar a África do Sul, já temos áreas que estão a partilhar animais com outras áreas, portanto, e hoje parte destas áreas também estão a receber investimento em infraestruturas orientadas para atrair turismo, etc. E já temos muitos jovens moçambicanos e quadros moçambicanos a trabalhar nas áreas de conservação. Então, há aqui um aspecto notável. Agora, temos que melhorar nas cidades. Então, a agenda urbana tem que ter o mesmo tratamento, e é isso que eu procuro nos últimos dias dizer. Vamos trabalhar seriamente naquilo que deve ser uma cidade, antes que seja tarde. Carlos, quantos projetos estás envolvido, mano? Eu quero perceber, epá, para além das aulas, Sim. tens tempo para isso ainda? Tenho algum tempo. Gostava de reservar mais o meu tempo para os mestrados, porque são sempre desafios maiores. Sou professor convidado, por exemplo, no único mestrado do mundo inteiro, totalmente lecionado dentro de uma área de conservação, no Parque Nacional da Gorongosa. Portanto, sou um dos professores... Sim, acompanhei. Há um tempo Sim. atrás estiveste a fazer lá algum trabalho, não? Convidado e voluntário. Então, já vamos para a terceira edição. Acho que é a terceira edição, sim. Quarta edição. Vai abrir a quarta edição. Tenho tido portanto, na universidade nós estamos a trabalhar muito com a temática de cidade, direto à cidade na investigação. Então, uma parte da minha vida é mesmo centrada, além de dar aulas, centrada também em projetar, contribuir para uma agenda urbana, formar o maior número de jovens para discutir cidade, debater cidade, defender uma cidade inclusiva a todos, não é? Imagina o que é atravessar uma Eduardo Mondlane numa cadeira de rodas. Então, uma cidade para todos, uma cidade sustentável, uma cidade resiliente. São três pilares importantes da nova agenda urbana, celebrada em 2016 no Equador, através de uma iniciativa das Nações Unidas. Então, nós estamos a discutir isto há uns anos. Portanto, isto é a parte académica, não é? Um pouco isso. A nível da cooperativa falei muito, portanto, lidero uma cooperativa, exato, falei muito, e organizamos o Dia Mundial da Limpeza também, então sou ponto focal em Moçambique para o Dia Mundial da Limpeza. A nível de responsabilidade individual e social, portanto, passo uma parte do meu tempo na questão da solidariedade e aprendi com outros. Atenção que há moçambicanos que vinham fazendo isto há muito mais tempo, e aprendi com eles, e eu estou também a tentar fazer a minha parte. O que é que mais posso dizer de mim? Pratico desporto. Artes marciais também? Sim, procuro ser pai e filho e irmão, notícia, e às vezes sacrifico muito o meu lado pessoal. Gostava de dedicar mais tempo. O resto, já não me recordo muito mais. Carlos, então tu estás empenhado nesta coisa do ambiente praticamente desde 94, 95. Esta tua luta... Esse foi um episódio, mas de forma organizada desde 2000, portanto vamos para 23 anos. Em junho comemoro 23 anos. 23 anos, como ambientalista? Sim. A trabalhar em matéria ambiental. Quando comecei a desenhar o primeiro pacote de formação, sim. Pronto. Onde é que tu aconselharias hoje os jovens, se quisessem procurar uma zona de expansão, onde pudessem se considerar uma zona de expansão, onde acham que poderiam erguer as suas casas e tudo, qual seria a zona que tu indicarias? Bom, é assim, infelizmente já cometemos muitos erros na administração e gestão de terras, não há muita terra. Então, por exemplo, no país nós temos um problema também, é que nós não separamos o que é rural do que é urbano. Isto tem riscos. Nós devíamos também delimitar o território reservado para a terra urbana e garantir que tenhamos bolsas rurais permanentes. Portanto, então eu vou construir a minha casa aqui, mas se calhar ali é uma área que devia ser para acolher projetos de natureza agrícola, pecuária, climática, ambiental, etc. Então, nas escolhas que nós fizemos, eu acho que é muito importante primeiro considerar uma terra
que não esteja à mercê da água, não esteja demasiado próxima da costa, seja costa marítima como costa fluvial ou lacustre, não esteja no caminho da água, que isto é fundamental, porque às vezes hoje está seco, amanhã pode não estar, é a chave. Aconselharia, portanto, também a fazê-lo de forma organizada, de forma correta, procurar oficializar ao máximo. Portanto, às vezes nós vamos pelo caminho do fundo e quando damos conta estamos numa área reservada e amanhã estamos a ser retirados e fizemos um investimento. Então temos de ter certeza que a terra não tenha nenhuma servidão, não tenha nenhum projeto para o futuro, porque acontece também. Não estejamos também nas zonas de proteção parcial, que são zonas criadas por lei, portanto, junto à estrada, junto às linhas férreas, às condutas de água. Nós fizemos tudo errado. Exato. Não fiquemos embaixo de uma linha de alta tensão, como eu vi em Moalaz, quer dizer, quantidade de casas que vivem embaixo das linhas. Isso é muito mau para a saúde. É péssimo também. É péssimo, é mesmo mau. Estar próximo, quanto mais embaixo de uma linha de alta tensão. E quando escolherem o cantinho para erguer a sua casa, não limpemos o terreno como fazemos hoje. A limpeza é a forma mais brutal para o ambiente. Na realidade, nós despimos e desnudamos a área e ficamos muito mais vulneráveis aos fenómenos climáticos. Está dentro da nossa cabeça limpar. Vamos limpar. E limpar é desbravar. Então isso tem que mudar nas nossas cabeças. Se tivermos um pedaço de terra, vamos lá ver quantas árvores lá estão. Essas árvores não têm que sair, elas ficam, fazem parte. E a nossa construção ela vai adaptar-se. Vamos ter sombra todo o ano, se calhar vamos ter fruta também. Vamos ter uma casa ventilada e mais protegida aos ventos fortes. Se as árvores forem nativas, melhor ainda. O passo a seguir é plantar mais não sei quantas árvores. Principalmente fruteiras diferentes, para podermos comer de 1 de janeiro até 31 de dezembro. E já agora plantar os chás, que é coisa tão fácil de fazer. Às vezes vamos comprar chás aqui, mas compra chás, ponha lá o balacate, que é a coisa mais simples de ter e faz tão bem à saúde. E saudável. E há outros chás também que podemos ter no quintal. Chá eu sempre soube que faz muito bem. Sim. Estava a ler um livro de Ikigai, acho que é Ikigai. Sim. Então eles falam mesmo sobre a longevidade da vida dos japoneses e tal, isso tudo. E uma das coisas que não falha para eles é o chá. Sim. A casa de vidro, Carlos Serra, como é que está isso aí? Começaste nesse projeto há quanto tempo? Já está, em que fase já está? Sim. Aquilo? A casa começou a ser construída em 8 de junho de 2020. E hoje integra o Ecocentro da Macaneta, portanto 7 meses depois estava concluída. É uma casa feita basicamente à base de garrafas de vidro intactas, substituindo os blocos, na forma de caco para as fundações e vidro moído na argamassa. Foi ideia tua isso? Sim. Decidiste que vou começar com um projeto destes para mostrar que é viável, é fazível. É uma casa museu mesmo, o objetivo da casa é mostrar, é educar, sensibilizar. Hoje tem vida, felizmente, nós temos um corpo residente permanente, mas também recebemos voluntários, então há sempre um quarto disponível e também conseguimos depois usar uma das salas que temos lá atrás, que é a sala do ambiente, para colocar uns colchões e receber. Não há muito trabalho sempre a fazer naquela região. Acho que essa ideia dos voluntários poderem participar nas nossas atividades é fascinante, num sítio tão bonito. E temos tido pessoas a fazer, algumas pessoas vêm de fora para isso? Ou sim. Ontem saiu uma educadora ambiental de Príncipe, da Ilha do Príncipe, de Santo Tomé e Príncipe. Esteve connosco a aprender um bocadinho, a trocar experiências, esteve 2 dias a residir na Casa de Vidro, foi para ela algo maravilhoso. Temos um memorando de entendimento com uma Macaneta Beach Resort, portanto estamos dentro de um resort e ajudamos o resort em alguns desafios que tem, que são
contenção da erosão. A erosão é um assunto muito sério ali no Incomate. Sim, tenho acompanhado os teus posts. Via recentemente um projeto que começou por causa da erosão ali, com os pneus e tudo, que agora parece estar protegido. Já completamos 2 anos de intervenção, estamos a entrar no 3º ano. É uma barreira muito grande, é uma barreira... E funcionou agora com estas inundações. Está lá, sofreu muito pouco, mas já remendamos. Bem, a Casa de Vidro é uma referência também turística, estamos a receber muitas pessoas, o que é bom. Muito bom, né? E gostava até que fosse incluída numa sustentabilidade, ainda não está, ainda temos que falar com as partes interessadas, para que ela seja também uma fonte de contribuição para a nossa organização sobreviver. Carlos, o governo te apoia em alguma coisa? Nós temos ótimas relações com o Ministério da Terra e Ambiente. Estamos a ensaiar relações com o Ministério da Educação e com o Ministério do Mar. Temos uma relação que eu diria espetacular com a administração do distrito de Marraquém. E temos memorandos assinados com Maputo e com Matola. E temos uma relação não traduzida em memorando com o município de Boane. Temos também uma relação com o município memorando com o município da Beira. Então, sim, a gente trabalha e esse deve ser o nosso objetivo sempre. É preciso trabalhar com as instituições. É preciso trabalhar contra não nos leva a lado nenhum. É preciso trabalhar com. E quando nós questionamos, quando nós elaboramos uma crítica, devemos sempre trazer soluções, sempre apresentar soluções. Não basta só apontar um dedo, é sempre preciso mostrar o caminho, orientar. Se houver uma insistência no erro, nós fizemos a nossa parte. Aí tem que entrar outros no campo da responsabilização. Mas nós temos boas relações com algumas destas entidades e se calhar noutros países não teríamos. Como é que tu gostarias de ver Maputo, principalmente, nos próximos 5 anos, Carlos? Qual é a tua visão, o teu sonho? Como é que tu achas que a gente já deveria estar nos próximos 5 anos? A primeira coisa que eu acho que tem que acontecer é uma forte vontade política para escutar e ouvir logo no início do mandato. Portanto, quem for a liderar este município, ele tem que, as primeiras coisas que fazer, ele tem que convidar uma série de pessoas. E tem que fazer isso também a nível de bairros. Todos os bairros. Tem que ouvir as pessoas. Tem que fazer um diagnóstico preliminar. Às vezes pensamos que sabemos já tudo, mas não. Diagnóstico preliminar. E creio que também que tem que saber envolver outros na governação urbana. Muitos estamos dispostos a ajudar, só precisamos é ter ali quem lidera o barco com essa mesma vontade de envolvimento, de engajamento. Às vezes não temos os recursos financeiros, mas vamos buscar os parceiros estão lá para nos ajudar. E que se houver esta organização, esta visão e organização, a cidade vai melhorar em muitos aspectos. Temos que sair também um pouco fora de caixa, estamos sempre a insistir em alguns erros, por exemplo, na componente de estradas. Se calhar está na hora de equacionar que algumas destas estradas elas vão precisar de uma manutenção sempre muito cara. Está na hora de pensar se não devemos converter o asfalto em pavê, por exemplo. Estou aqui a dar uma... A cidade precisa de ser muito arborizada. Chama-se da Acácias, isso é apenas um nome. Já perdemos não sei quantas árvores. Nós estamos a tentar contabilizar aqui no centro da cidade. Há muito mais pedidos de autorização de abate de árvores do que pedidos para plantar árvores. Não sei quantos passeios estão despidos de árvores no centro da cidade. E na expansão, nos bairros periféricos, não há sequer estratégia para plantar árvores. Então eu creio que o município de Maputo tem que ter uma variação do ambiente, não confundir com outras coisas. Tem que ter uma variação do ambiente e mudanças climáticas. Okay? A história das licenças de construção, etc., organização, é outro pelouro. Nós temos que ter essa capacidade de criar também uma forte variação ambiental. Forte. E escolher bem as pessoas para ali. E com autoridade para intervir. Quer dizer, você tem aqui 2 canteiros sem árvore. Plantar, por favor. Plantar e cuidar. Senão esta cidade não vai ter nunca verde suficiente para absorver a poluição que estamos a emitir todos os dias, em larga escala,
poluição que advém não somente dos automóveis, que são principalmente a diesel, que é portanto, um combustível altamente poluente. É terrível isto. Depois gasolina, quase nenhum a gás, nenhum elétrico. Então, ainda estamos neste patamar. Então, o nosso ar não é um ar bom, é um ar contaminado. Depois temos a queima de lixo, que também contribui para a baixa qualidade do ar. Temos o terceiro fator, que é biomassa. Queimamos muita lenha e carvão. Então, parte das doenças respiratórias está associada à baixa qualidade do ar. Então, temos de trabalhar. Quanto mais verde, quanto mais árvores, mais qualidade do ar. Porque as árvores absorvem o veneno que temos no ar. É uma coisa que tem que entrar nas nossas cabeças. E quanto mais verde, mais as temperaturas são... Carlos, eu já estou com medo. As temperaturas irão baixar em contexto urbano se tivermos uma cidade verde. Agora estive nos subúrbios de Joanesburgo há pouco tempo e até estávamos a refletir exatamente isso. É certo que eram bairros de classe média alta, mas entramos em alguns bairros e aquilo era incrível como era possível circular à sombra quilómetros. Uau, hein? Quilómetros à sombra. Então, o que é que estamos à espera? Por que é que nós não compreendemos que as árvores são realmente as maiores aliadas que nós temos na natureza? Qual é o nosso problema com as árvores? Por que é que nós somos inimigos delas? Então eu também gostava, não falar de tudo, mas focar nisto. Quanto à governação urbana, mesmo que não haja uma mudança política nacional na legislação das autarquias, que haja um município uma verdadeira vontade de tornar o bairro a base da governação urbana, empoderar o bairro, mesmo que nós não vamos ter ainda eleições no bairro, mas podemos criar mecanismos de eleger estruturas de forma mais democrática e colocar os recursos lá no bairro, colocar as pessoas competentes, renovar quase todos os secretários que temos hoje. Muitos deles já têm uma certa idade, fizeram a sua parte. Escolher de sangue novo, juventude, não por política, mas por perfil profissional, e que acho que é o perfil que deve contar esta parte de competências técnicas e humanas. E trabalhar com as pessoas. A verdadeira governação democrática no bairro. Também. Você é uma enciclopédia, meu caro. Não, eu sou... Você, olha lá, quanto aqui conhecimento você deixou aqui, tantas preocupações. Eu fico preocupado com isto, Carlos. É uma situação que, os nossos filhos, o que é que vão ver se nós não tomarmos esta atitude hoje? Não, o risco é transformarmos numa cidade como temos em muitos países do mundo. Então, em África, temos casos de governação urbana desastrosos. Mas também temos bons casos. Então, nós, se não fizermos nada, o risco é um colapso. Portanto, é uma situação gravíssima. A Índia, que conheço também particularmente, tem as 9 cidades mais poluídas do mundo. Mas nós não queremos. Aquilo é um mau exemplo. Então, vamos seguir os bons exemplos, que é isto. E o que Maputo tem é um potencial que eu gostava de mencionar. Se não olharmos para os problemas assim, logo ali, na primeira linha, na linha da frente, se fizermos uma imagem de drone, nós vemos uma cidade incrivelmente bonita, em muitos dos seus ângulos. Uma cidade costeira, uma cidade que ainda tem algum verde, é uma cidade que tem cosmopolita em muitos aspectos, uma cidade que tem história, uma cidade que tem um potencial cultural enorme, uma cidade que só precisa de ser acarinhada. Então tem que ser mesmo um assunto, não só de 5 anos, mas nós temos de deixar uma marca nos próximos anos para os nossos filhos. Portanto, não serão só os 5 anos. É necessário que quem vai governar esta cidade faça muito bem o trabalho, mas prepare o terreno para que quem se siga dar continuidade. Porque esse é um problema dos nossos... Porque aqui chegam outros, já querem desfazer aquilo que o outro Dentro fez. do mesmo partido, isso é um problema. Dentro do mesmo partido nós geramos descontinuidades. O que é bom não é para ser destruído, é para dar continuidade. Este é outro desafio também, é outro conselho. Já estamos quase a terminar, mas é uma questão que eu tenho. Pela tua experiência, pelos municípios, pelas cidades que já viste no nosso país, no teu ponto de vista,
qual é que está melhor organizada? Qual é que achas que tem potencial para ser um bom exemplo para o resto dos municípios, o resto das cidades? Chimoio. Neste momento, Chimoio está a dar um exemplo, um exemplo a todos nós. É verdade que é uma cidade relativamente menor, mas é uma cidade que... Chimoio já teve fama nos anos de ser a cidade mais limpa do país. Lembro-me disso. Sim, mas também não produzimos o lixo que produzimos hoje. Eu falo de Chimoio no sentido global mesmo. Portanto, Chimoio no sentido de uma cidade que está em que nós vemos trabalho nas várias frentes. Portanto, na componente de infraestruturas, na componente de espaços públicos, na componente de mobilidade, na componente verde, na componente cultural, na componente de acesso à educação. Muitas coisas estão a acontecer, não é? Todas elas. Então, há ali um modelo, creio que tem que ser estudado, partilhado. Sei que já houve troca de experiências, mas não devem ter ido a tempo de influenciar a atual governação. Agora, nós temos municípios que estão numa situação deplorável. Okay? Não queria citar nomes, mas não, vamos citar. Já há situações muito graves que estão a acontecer. Por exemplo, Nampula é um município enorme e a governação tem que melhorar. Tem que melhorar porque os problemas que hoje lá temos são gigantescos. Então, lá está, num outro extremo, eu mencionaria Nampula, porque creio que ano após ano o que estou a assistir é um declínio realmente da governação urbana. Aí não quero falar de política, porque claro. Há outros também que precisam de melhorar. Já há uns municípios pequeninos que são simpáticos, tipo a Manhissa, que também procuram ter aquilo muito organizadinho, etc. Também temos que ver Manhissa. Acho que Manhissa é um estudo de caso interessante, okay? Aqui próximo de nós, que pode servir também para influenciar outros. Boane tem um bom plano, tem um plano, fez algumas coisas muito interessantes, tem muitos desafios e agora sofreu estas inundações. Houve ali também algumas coisas que podiam ter corrido melhor, mas a expectativa é que Boane também possa ser um exemplo nos próximos anos. Isto leva tempo, hein? Não é só... Lá está, por isso é que eu dizia, não são apenas 5 anos. Em 5 anos o que nós fazemos é criar as bases, as fundações e corrigimos alguns problemas e começamos a construir soluções. Mas o horizonte temporal é reduzido. Portanto, na governação, eu diria 10 anos seria o tempo ideal para sentirmos impactos e resultados. Mas 10 anos bons, com uma boa equipa. Não com aquilo que acabamos de falar. Chega uma equipe, desfaz aquilo que a anterior fez, começa de zero. Pá, estamos sempre naquela estala. Sim. Então nós precisamos de 10 bons anos. É isso. Também. Como últimas considerações, Carlos, qual é o conselho que tu deixas hoje, em poucas palavras, para esta juventude, esta nova geração que vem aí, que já tem esta consciência que é necessário preservarmos o ambiente, que é para cuidarmos das nossas pequenas coisas e tudo, Carlos? O que é que tu dirias? Coisas simples, pá. Quanto mais nós aderirmos a uma visão de desperdício zero, ótimo. Portanto, olharmos para o lixo como solução, não deitar nada no chão, reduzir drasticamente a nossa pegada e trabalhar nas soluções, não é? Separar. Portanto, quanto mais nós estivermos preparados para aquilo que virá amanhã, que é a recolha seletiva, ótimo. Saúde agradece, a cidade agradece, não é? O ambiente agradece. O segundo é que eu diria, olha, plantem. Por favor, pá. Estamos a precisar de plantar. Isto tem a todos os níveis. As vantagens serão imensas. Levem as vossas crianças a plantar também, não é? Eu acompanhei a coisa de algum tempo atrás, acho que em Marraquém organizou-se um programa desses onde plantou-se muitas árvores. Muitas árvores. E a terceira importante é que quando nós temos muito verde, vamos começar a prestar mais atenção à biodiversidade. Porque este país tem uma biodiversidade lindíssima, portanto a diversidade de flora e fauna é incrível. Então, why not? Porque é que nós não podemos ter no nosso quintal um espaço verde lindíssimo e começar a apreciar o que vem, os nossos pássaros, as nossas e outras espécies pequeninas.
que se nós estivermos a investir numa zona costeira, o cuidado é redobrado. Então temos que ser muito mais cautelosos. Então, nesta expansão que estamos a fazer, por exemplo, para a Macaneta e para outras praias, alguns já conseguem ter uma casa de praia, etc. Façamos a nossa parte lá também, não é esta história de limpar os terrenos, não. E, acima de tudo, partilhemos com o maior número de pessoas mensagens simples. E, às vezes, não é zangar. Você deitou lixo no chão, mas é explicar, por favor, não deite lixo no chão. Yeah. Diz-me lá uma outra coisa, Carlos. Como é que está a ser feita a gestão dos nossos resíduos aqui, as nossas lixeiras, isto tudo? Como é que tu vês? Achas que mesmo um cidadão fazer isso, depois dele ter feito isso, vai ter continuidade lá no passo seguinte? Não, nós já temos várias empresas que compram materiais. Então, existe um mercado. O mais importante é perceber que já há um pontapé de partida, de saída. Então, uma Topac está aqui próxima. A Topac é uma empresa grande que compra muito plástico e já produz localmente artigos com plástico reciclado. A Topac está aqui na Avenida de Trabalho, é um exemplo. Aliás, vale a pena visitar. Quando nós visitamos uma empresa destas, nós ficamos com uma noção, ficamos com uma sensibilidade que afinal estão a cuidar. Então, tem que melhorar no geral é toda a organização. Maputo, por acaso, até é a cidade que está na vanguarda em termos de sistema de gestão de resíduos, porque tem os grandes players, as grandes empresas concessionárias e tem as microempresas de bairro. Todos os bairros têm uma microempresa que faz a recolha porta a porta. Algumas destas microempresas, elas já separam os materiais. Onde falha que parte dos materiais não tem valor, porque já expliquei porquê, porque o regulamento não está aí para ajudar, e depois não temos a educação e sensibilização para usar o orgânico, pelo menos para separar o orgânico do não orgânico. Então, as bases estão criadas, temos apenas que avançar um pouco mais para soluções a todos os níveis, por exemplo, organizações. A gente, quando chega lá fora a uma conferência, não nos entregam uma garrafa de plástico de água, entregam-nos a água num copo e num jarro. Então, nós servimos a nossa água e bebemos aquilo que precisarmos de consumir. Mas aqui a nossa política consumista é tudo o que é evento, é uma garrafinha de água que está ali, que nós às vezes abrimos, consumimos um bocadinho e deixamos fora a água. Então, uma ruptura com isto é fundamental. Vai ficar a lição, hein? Será a última vez que vais ver aqui. Já tínhamos isso aí, mas pronto. Agora fica a lição. Um jarro d'água. Um jarro. Ouviram, produção, né? Um jarro d'água. Já a nossa conversa já ultrapassou o nosso tempo. Já estamos aqui em conversa em 1h30. Conforme eu disse, daqui a conversa pode fluir. Se não fossem os rapazes aqui a dar sinal, eu tenho que ir. E tu tens que ir. Sim. Ok, vamos terminar. Eu vou deixar aqui uma lembrança para si, para fazer chegar à sua mãe. Uma pequena camplana que uns amigos nossos apoiam aqui o nosso programa, Casa Pandia. Então, faço questão de fazer isto, que faças isto chegar à sua mãe. E vou fazer sim. Uma pequena prenda, tá bem? Muito obrigado. Estimei bastante ter-te aqui. Acho que aprendemos muito. Vou deixar as portas deste podcast todo completamente abertos para ti, Carlos. Se um dia achares que tens uma conversa, um assunto que queres trazer para colocar, desabafar ou deixar aqui uma consciencialização para o people, estás à vontade, mano. A casa é tua. Estimei bastante e aprendi muito. Muito obrigado, Ismael. Também gostei muito e obrigado pela esta oportunidade também de partilhar. E adorei o programa e vou aconselhar também se calhar em uma ou outra pessoa que podem ajudar. Diga lá, vamos lá chamar. Bom a gente ficar com as referências, vamos vou-te mandar para o WhatsApp, tá bem? Tá certo, então. Se calhar também uma voz feminina que vais gostar de ter aqui uma ou outra mulher que estão a fazer coisas incríveis. Com gosto, muito gosto, meu amigo. Bem, pessoal, tivemos aqui a conversa com o ambientalista, jurista Carlos Serra. Espero que tenham colhido alguma coisa boa, muito boa, que possam implementar nos nossos dias a dia e fazermos alguma diferença como este homem incansável está a fazer por nós. Até a próxima. Tá.